Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 15, diz assim, né? Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Glória a Deus, né, amada igreja, louvado o nome do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado com o esfriamento espiritual, né? Porque o inimigo, ele tenta esfriar a nossa vida espiritual para que nós venhamos cair no erro, né? Para que nós venhamos alimentar a carne. A Bíblia diz que aqueles que estão na carne, eles não agradam ao Senhor. Às vezes a gente vê muitas pessoas dizendo, irmão, mas é normal, o crente ele esfria, o crente acontece isso, aquilo outro. Mas, igreja, nós temos que olhar para a palavra do Senhor, né? Nós temos que atentarmos ao Espírito Santo de Deus, porque se nós estivermos mornos na presença do Senhor, a Bíblia está dizendo, né? O Senhor está exortando aquela igreja, porque ela estava sendo uma igreja morna, uma igreja que não tinha mais aquele fervor, que não tinha mais, né, aquela sede pela presença do Senhor. Aí tem gente que fala assim, a culpa é de Satanás, eu esfriei porque o diabo ele fez isso, o diabo levantou pessoas para me caluniar, o diabo levantou isso, levantou aquilo, provações, lutas. Igreja, mas na verdade o esfriamento ele não vem, não é por causa dessas coisas. Você sabe por que o esfriamento ele vem na vida de um cristão? É quando o cristão começa a deixar a sua carne falar mais alto. Às vezes o Espírito Santo de Deus fala assim com a pessoa, o filho vai orar. Senhor, depois eu oro, né? Agora eu tô mexendo no celular, agora eu tô fazendo isso. Não, depois eu oro. Passa. Aí depois, quando dá de madrugada, a pessoa podia levantar e mas eu tô com sono, eu tô cansada. Então, é a carne. É a carne. Nós temos que entender, igreja, que a nossa luta maior, ela é contra a carne. Não é contra Satanás, como muitas pessoas. Tudo eles falam que é Satanás, tudo é o diabo. Só que tem coisas que não é o diabo, tem coisas que é a carne, é a natureza pecaminosa do homem. A Bíblia diz que o espírito a carne, ela combate contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas essa luta, ela só como se diz, né, só vai vencer em nós aqueles que nós alimentar mais. Se nós alimentar mais a carne, nós vamos ficar frio, morno, esfriar na presença do Senhor, né? Mas se nós alimentar o Espírito Santo de Deus ele vai trazer a presença dele sobre a nossa vida, né? Não apenas um sentimentalismo, não apenas, né? Não, mas nós vamos sentir o Espírito Santo com as pessoas que já não sentem mais o Espírito Santo. Aí muitos dizem que isso é normal, igreja, isso não é normal. Nós não podemos aceitar o esfriamento da nossa vida. Por quê? Porque se nós estivermos morno, o Senhor está dizendo a palavra dele, ele vai rejeitar, ele vai vomitar, ele não vai aceitar, né, a nossa adoração, os nossos sacrifícios. Se nós estiver frio, se nós estivermos fazendo coisas, eu vou fazer isso porque eu sou obrigada a fazer, porque se fosse de mim mesma eu não queria. Nós não podemos, né? Às vezes a pessoa fala assim, irmão, eu esfriei por causa das lutas. Mas olha para a palavra. Não olha pelos ensinamentos coach que nós estamos tendo nos nossos últimos dias, mas olha para a palavra, para a essência da palavra, para o Espírito Santo, para você ver. As perseguições, as calúnias, os levantes, são para quê? Para nos fortalecer na presença de Deus. É para nós buscarmos ainda mais a presença do Senhor e para nós nos posicionarmos diante do Senhor. Apóstolo Paulo, né, Pedro, João, quando eles eram açoitados, eles não reclamavam, eles não murmuravam, eles não esfriavam na fé, ao contrário. Aquilo que acontecia com eles era o motivo deles se alegrar ainda mais. Por quê? Porque eles estavam participando daquele sofrimento, como Cristo sofreu por nós,
Nós também, igreja. Nós também vamos passar, sim, perseguição, luta, calúnia, mas nós temos que olhar para a palavra e dar o quê? Glória a Deus que nós não estamos agradando ao mundo, mas nós estamos agradando ao Pai. Então nós temos que atentarmos para a palavra de Deus. Não pelo que eu penso, o que eu acho, né? O que os estudos modernos me ensinam, mas o que a palavra, na sua essência, do Espírito Santo de Deus, ela nos ensina. O Senhor, ele nos ensina a adorar Ele, a louvar a Ele em qualquer circunstância. Nós devemos ver a mão do Senhor na nossa vida. A Bíblia diz: regozijai-vos, alegrai-vos, quando vós sois perseguidos por causa do meu nome. Se é por causa de Cristo, nós temos que nos alegrarmos, né? Nos tornarmos ainda mais fervorosos. Por quê? Porque nós estamos passando por sofrimento por causa de Cristo. Glória a Deus. Agora, quando nós começamos a sofrer por causa das coisas da carne, aí sim, né? A carne, ela vai abater, a carne, ela vai entristecer, né? Os sentimentos vão começar a brotar no coração, daí a pouco a pessoa tá com mágoa, daí a pouco a pessoa não consegue mais orar por aquele que se levanta contra a vida dele, porque, na verdade, amada igreja, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, eles em si, eles não são os nossos inimigos. O inimigo está sobre a vida daquela pessoa, né? Usando aquela pessoa para nos afrontar. Mas o nosso inimigo é Satanás. Não é o homem, não é a mulher, não. Se nós começarmos a ter mágoa daqueles que se falam mal de nós, daqueles que fazem coisas contra a nossa vida, se nós começarmos a ter rancor dessas pessoas, nós vamos estar fora da palavra. Nós não vamos estar agradando ao Senhor. De forma nenhuma. Porque nós devemos amar a todos, sem exceção de pessoas. Nós devemos orar e abençoar a todas as pessoas. Aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, aqueles que são instrumento do inimigo contra a nossa vida. Nós devemos orar para que essas pessoas sejam libertas, para que essas pessoas sejam transformadas. Nós não vamos olhar essas pessoas como os nossos inimigos, mas sim, né? Como almas que necessitam da misericórdia e da compaixão de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que olhar, nós temos que voltar para a essência da palavra. Nós temos que voltar a viver o primeiro amor pelo Senhor, as primeiras obras. Porque senão nós não vamos estar agradando ao Senhor. Nós começarmos a alimentar sentimentos carnais, sentimentos que desagradam ao Espírito Santo de Deus, começarmos a achar que é normal nós esfriar. Não, nós temos que ter sede da presença do Senhor, nós temos que despertar em nós a cada dia mais o desejo de buscar a Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Não é tempo de nós acovardar, não é tempo de nós questionar, é tempo de nós servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor e aos nossos irmãos e irmãs, independente de ministério, independente, né, se a pessoa ama ou não ama nós temos que amar. Porque a marca de Cristo é o amor. Aquele que não ama, mas aquele que vê o outro como inimigo, a outra pessoa como inimigo, ele não está fazendo a vontade do Senhor, né? Ele está fazendo a vontade da carne, porque a carne, o que é isso? A carne, ela quer contenda, a carne, ela quer mágoa, a carne, ela quer todo sentimento que vai contra a Bíblia Sagrada. Então, nós temos que voltar à essência da palavra, igreja. Nós temos que voltar a meditar na palavra do Senhor e pedir o Espírito Santo para revelar qual é a vontade dele para a nossa vida. Não é nós começar a pegar a palavra de Deus e ler ela e começar a deixar a nossa carne fluir e depois a gente achar, às vezes, que é o Espírito Santo. Não, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo intermédio da palavra. Porque se eu pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e for ela segundo o homem interior que eu tenho, eu não vou estar enquadrado na palavra do Senhor, eu não vou estar fazendo a vontade de Deus. Porque a cara, ela vai contra a Bíblia, contra a vontade do Senhor. Ela vai pegar um versículo e ela vai distorcer aquele versículo.
Mas se eu buscar do Espírito Santo, se eu meditar buscando o Espírito Santo de Deus vai revelar qual é a vontade dele para minha vida, para sua vida. Igreja, não vamos deixar o esfriamento tirar nossa coroa. Ai, irmã, é tão sério assim? Sim, é sério que se nós estiver morno, o Senhor vai vomitar a nossa adoração, Ele vai rejeitar os nossos sacrifícios, Ele vai rejeitar tudo aquilo que nós fizermos, porque vai estar sendo segundo a carne. E a carne, ela não agrada ao Senhor, né? Nós sabemos que as obras da carne, ela leva a pessoa para o erro, o pecado. Ela não leva a pessoa para Deus. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, examinar as escrituras, meditar mesmo, Gálatas 5, 19 ou 22, que fala sobre a obra da carne e o fruto do Espírito Santo de Deus. Porque não adianta, né, nós bater no peito e dizer eu sou de Cristo, se eu estiver cheio de obras da carne, né? Se eu estiver cheio da vaidade, da lascívia, né, das dissensões, das contendas, de coisas, né, que não agradam ao Senhor. Igreja, vamos olhar para o Senhor, vamos olhar para a Bíblia. Vamos parar de olhar. Tem muitos homens por aí que estão indo contra a palavra do Senhor. Nós temos que examinar a Bíblia para nós não sermos condenados com o mundo. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas iam distorcer a palavra do Senhor, as heresias, as apostasias. Vamos tomar muito cuidado, a nossa salvação é preciosa. É o bem mais precioso que nós temos. E nós precisamos, igreja, estar atenta à voz do Espírito Santo de Deus. Não ir pela carne, mas ir pelo Senhor. Porque senão nós não vamos agradar a Deus, nós começarmos a alimentar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou sentindo uma dor. Hoje eu não vou pregar a palavra porque eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Não. Cadê a nossa dependência do Espírito Santo? Cadê nós largar tudo por amor a Cristo? Às vezes a pessoa chega lá e fala, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas aí o Senhor está olhando e está dizendo, está lá como igual os fariseus, me honrando com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque diz que ama ao Senhor, mas não obedece ao Senhor. Não adianta eu dizer que eu amo a Cristo se eu não obedecer a palavra dele, se eu não fizer conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não sou capaz de negar a mim mesma para Cristo. Já prestou atenção? A mulher, né? Supondo, né? Nós mulheres, se você tiver com a panela no fogo e você vê que aquela panela vai queimar, você vai largar tudo. E você vai lá olhar com a panela, você vai lá desligar aquele fogo. Se você tem um bebezinho em casa, se ele chorar, você vai largar tudo que você estiver fazendo e você vai correr e você vai socorrer aquela criança, você vai cuidar dela. Por que que para o Senhor nós temos que ser diferentes? Por que que para o Espírito Santo nós vamos deixar de qualquer maneira? Não. Porque às vezes o Espírito Santo de Deus vai orar, filho, vai buscar minha presença. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro. E depois a pessoa fala, eu amo a Deus. Como eu posso amar a Deus se quando Ele está me chamando, eu vou negar, eu vou dizer, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. Vamos priorizar o Senhor para que nós não venhamos cair na mordidão, para que nós não venhamos cair no esfriamento espiritual. Porque o esfriamento espiritual ele vem assim, a carne. Agora eu não vou, agora eu não posso, eu tenho outra coisa para me fazer. Nós priorizamos as coisas terrenas. Como nós queremos, depois, né, nós queremos dobrar os joelhos e começar a dizer, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro, Deus faz aquilo outro. Mas e nós priorizando o Senhor? Nós temos que priorizar a Deus. Vamos priorizar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque o Espírito Santo de Deus é a presença dele que não vai deixar nós cair na mordidão. Por quê? Porque se eu estou buscando o Espírito Santo, se eu estou... Não é só buscar de ir em monte, ler palavras, só isso não. É buscar de interior. O seu coração está naquela busca, aquela sede de mudança.
buscar o Senhor Jesus. Então, se nós alimentarmos o Espírito Santo, nós vamos nos tornar crentes cada dia mais fervorosos e cheios do Espírito. Mas se nós alimentarmos a carne, nós vamos cair neste pecado da igreja de Laodiceia, sendo rejeitada pelo Senhor por causa do seu esfriamento. Então, igreja, vamos olhar para a palavra, amém? Vamos tomar muito cuidado com a nossa salvação. Jesus, ele está às portas, amém? Vamos buscar a presença do Senhor quando nós temos oportunidade. Vamos fazer a vontade do Senhor. Não vamos pela carne, não vamos pelo homem, pela mulher, mas vamos pela palavra do Senhor. A casa edificada na rocha é a palavra de Deus. A rocha, ela é a palavra, é Jesus. E nós precisamos estar edificados nessa palavra, amém? Que Jesus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.